Deus abençoe o Ministério de Louvor. Você que está aí, abra sua Bíblia. Eu quero usar como texto referência para a nossa meditação nesta noite o Evangelho segundo escreveu Mateus. Primeiro dos Evangelhos, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 9, eu estarei lendo do versículo 35 em diante. Evangelho de Mateus 9, 35 em diante. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. Repita comigo: o evangelho do reino. Temos que pregar, repita comigo: temos que pregar o evangelho do reino. Só existe um evangelho, repita comigo: só existe um evangelho. O evangelho do reino. Aponta para alguém que está do seu lado e fala: é o evangelho do reino. Continuando a nossa leitura. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Repita comigo: Jesus tem compaixão. Jesus tem misericórdia, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Somente até aqui a leitura que nós vamos fazer inicialmente nessa noite. E eu quero estar falando justamente algo que Deus tem colocado já há algum tempo no meu coração, e eu confesso para vocês que eu tenho pautado e orado e clamado ao Senhor para entender, e muito mais do que simplesmente vir aqui trazer uma mensagem para o seu coração, eu tenho buscado entender no meu coração essa verdade do reino, de um reino de misericórdia. Irmãos, a verdade é: Jesus tem misericórdia. A base do reino ao qual todos aqueles que nasceram de novo é a misericórdia, a compaixão. A igreja, ela perde todo o sentido da existência dela se ela parar de buscar exercer o ministério da misericórdia, o ministério da compaixão. Embora nós saibamos o desafio que é isso, é algo que nós não podemos parar de falar. Afinal, quando nós olhamos para a palavra de Deus, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, você deve conhecer, Jeremias, nesse texto, ele fala que só existe um motivo, uma causa de nós estarmos de pé. Será que você sabe por que você está de pé? Estamos de pé porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Você não está de pé porque você se cuida bem, você não está de pé porque você é zeloso com a sua saúde. Eu não estou descartando a importância disso. Você está de pé porque o Senhor tem misericórdia de você. E a mesma palavra no livro de Salmo, no Salmo de número 124, fala que se não fora o Senhor nas nossas vidas, nós seríamos consumados por um inimigo, um adversário que a todo tempo maquineja, faz de tudo para te destruir. E você sabe de uma coisa? Você é incapaz de se proteger dele. É a misericórdia do Senhor que faz com que o inimigo e a sua ira não te consuma.
É a misericórdia do Senhor que sustenta nossa família. É a misericórdia do Senhor que sustenta a sua inteligência, seu conhecimento, a sua sabedoria. É a misericórdia do Senhor que te dá tudo o que você tem. E o trabalho do adversário a todo tempo é nos distanciar do entendimento dessa misericórdia e nos fazer imaginar que nós somos algo separados de Deus. Olha para o seu irmão e fala: você está de pé por causa da misericórdia de Deus. Isso é extrema, gente, olha aqui para mim, gente, de verdade, gente, isso é extremamente importante e transformador na nossa vida, se nós levarmos isso a sério. Esse entendimento de dependência. A misericórdia do Senhor é uma dependência que homens e mulheres frágeis como nós temos. Somos frágeis, somos pequenos, somos miseráveis, mas mesmo nessa fraqueza, a misericórdia do Senhor nos faz forte. Mesmo nessa fraqueza, o Senhor continua nos sustentando, nos levantando. Mesmo nessa fraqueza, a misericórdia do Senhor nos atrai à presença dEle. E falar de misericórdia é impossível se nós não começarmos a entender o significado disso, porque o papel da misericórdia, embora quando nós falamos de misericórdia, nós estamos falando de algo inerente a Deus, porque Deus não trata a mim e a você com misericórdia a partir de algo que eu e você fizemos. Deus trata com nós com misericórdia e fidelidade, porque Ele é, pela sua essência, e Ele não nega a Ele mesmo. O Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, é um Deus misericordioso. E eu quero compartilhar e construir um entendimento com todos vocês, para que nós possamos, talvez, responder a essa misericórdia diferente do que foi respondido a Jesus na sua vinda aqui na terra. Esse tema é extremamente importante para nosso entendimento de quem é Jesus. E eu quero começar com essa pergunta que eu não quero nem que você responda, mas que você busque essa resposta. Como você tem respondido à misericórdia do Senhor? Como nós temos respondido à misericórdia do Senhor? Sabe por que essa resposta, ela depende muito da expectativa que você tem. Que Deus que você espera? Que é um Deus que de repente é formado no seu coração e você tem uma expectativa desse Deus, que Ele é assim. E se você tem uma expectativa errada desse Deus, possivelmente você vai ser mais um que vai rejeitá-lo, porque não é esse Deus que muitas vezes nós entendemos e esperamos. O nome desse Deus é Jesus Cristo. Eu quero conversar com vocês trazendo à memória, quando Jesus vem à terra, João capítulo 1 fala que o verbo se tornou carne e habitou entre nós e viveu entre nós. Havia um povo que tinha uma expectativa de um Messias, de um Salvador, de um Redentor. E olha aqui para mim, esse povo não aceitou Ele. E hoje em dia, muitos de nós, e pegue isso não como um peso para você, mas como uma possibilidade de uma reflexão, muitos de nós não aceitamos esse Deus, Jesus Cristo, por causa de uma expectativa errada de quem Ele é.
O povo de Israel, os judeus, esperavam o Messias prometido, e eles sim tinham uma vida devota à lei, à vontade, e tinham essa declaração de que o Messias viria, mas por causa da sua expectativa errada, o Messias veio, a mensagem veio, e eles não aceitaram, porque não era isso que eles esperavam. Eles esperavam um rei político, forte, poderoso, que segundo as escrituras, e é a verdade, tomaria o trono de Davi com o poder da força. Esperavam um rei poderoso, e Jesus Cristo vem, encarna, e talvez a forma mais correta de nós falarmos desse rei ele encarna como um pastor misericordioso. Imagina esperar um rei todo poderoso que vai fazer justiça, um rei que vai vir e vai destruir todos os meus inimigos, porque na jornada todo o povo começou a fazer uma expectativa de que Jesus vem e destrói os meus inimigos fazendo justiça. E aí Jesus vem como um pastor misericordioso, meu Deus, amando e estendendo as mãos para todos, inclusive aqueles a qual o povo queria que fosse feita justiça. Imagina, você numa expectativa, as pessoas estão me humilhando, estão fazendo mal, todos os pecadores, eu estou fazendo o máximo, e aguardando a vinda desse Messias, dessa mudança, e o Messias vem, você ouve a mensagem dele, e a mensagem dele fala: eu vim para os perdidos, eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores, eu não vim para os sãos. Imagina você numa expectativa de dominar a terra, porque agora eu sou de Cristo, e Jesus Cristo vem e fala: escuta, o nosso domínio, nossa revolução é lavando os pés dos mais necessitados. A nossa revolução não é com armas, a nossa revolução não é com nenhum poder político, a nossa revolução eu vou dar para você uma bacia e uma toalha, para você lavar os pés dos mais necessitados. Esse é o Deus de misericórdia, esse é o Deus que nos alcança. E a religião não recebe, ela não aceita, porque não tem a expectativa de que é esse Deus. E nós só podemos resgatar isso, e precisamos resgatar isso entendendo o reino que Jesus Cristo vem estabelecer. Não é um reino geográfico, local. A mensagem desse reino a cultura desse reino na terra como no céu. É trazer a cultura do céu para vivermos ela aqui na terra. Não é um reino de adaptação a algo que já existe, não é um reino de domínio de algo que já existe, mas sim um reino de completa mudança, completa metanoia, mudança de mente. Agora o fraco se torna forte nesse reino. Nesse reino, aquele que quer ter vida, e agora? Chamado para morrer. Nesse reino, aquele que pensa que é sábio é o mais tolo. E esse reino vem buscar justamente aqueles que são tidos como tolos pela sociedade.
É esse reino que Jesus vem estabelecer nas nossas vidas, e é um reino que é estabelecido no nosso coração e só pode ser entendido por aqueles que se entregam a vida a esse reino, nascendo de novo, entregando a nova vida e recebendo realmente o dom do Espírito Santo para poder ter um novo olhar, um novo óculos, olhar a vida não mais a partir desse reino, mas olhar a vida a partir do reino do céu, porque há um modelo. O modelo é o céu. E sabe, gente, olha aqui para mim, não é fácil esse reino, porque o modelo que eu tenho, que você tem, é somente o modelo aqui da terra. Nós não temos outro modelo. Por isso que esse reino te chama, me chama, chama toda a igreja para uma transformação total. Escuta, a palavra conversão não é apenas um chamado para vir aqui à frente, levantar a mão e falar: opa, eu aceito Jesus. A palavra conversão é: eu aceito Jesus e o seu reino e a mensagem do novo reino, e agora eu estou voltando para casa, para o reino do Pai, para a casa do Pai. E esse rei, ele tem misericórdia, ele estende as mãos e nos chama para sermos os seus canais de misericórdia aqui na terra. Então quero dividir com você esse reino tem um rei que nos ensina, um rei que nos ensina a ofertar misericórdia aos que sofrem o dano do pecado. Ele muda o olhar, não é mais para olhar o pecado, é para olhar o dano que o pecado faz na vida das pessoas. Olha aqui para mim, esse reino não é o reino para ocultar e esconder o que está errado, mas esse reino muda o meu olhar. Eu não posso mais olhar para as pessoas a partir do pecado, mas ele faz eu olhar para as pessoas a partir do dano que o pecado faz nas pessoas. Por isso que fala dos necessitados, mas dos necessitados que entendem, e que a nossa mensagem, a mensagem do reino é fazer ser entendido o dano que o pecado causa na nossa vida. Entender que todo o meu sofrimento e todo o sofrimento da humanidade só tem um ponto de partida: o pecado. E todos nós somos pecadores. A grande diferença é a consciência de quem tem essa consciência de que eu sofro o dano do pecado, e eu começo a olhar o meu irmão não a partir do pecado, porque senão eu se torno um juiz de pecadores, e é a coisa mais fácil que tem é ser juiz de pecadores. Sabe por quê? Você vai encontrar pecado em todos. Você vai olhar para mim, e talvez por conhecer um pouco da minha história, vai falar: é um pecador. Mas esse reino faz você olhar um para o outro, não a partir do pecado, mas do sofrimento causado pelo pecado. O pecado causa sofrimento, irmãos. E a jornada natural da nossa vida é julgar apenas o pecado e tirar o olhar de misericórdia pelo pecador, pelo sentimento do pecador. Eu não sei se eu consigo transmitir esse entendimento, essa diferença, e talvez essa seja a grande diferença. Quando até nós olhamos para a palavra de Deus, e entenda, João Batista foi um dos grandes percussores de Jesus, e ele anunciava: quando viesse, tem um que vai vir, que vai ser muito maior do que eu, que vai batizar com fogo. E ele anunciava que não tinha a ver com ele, era apenas um que estava apontando. João Batista anunciava o pecado, Jesus Cristo curava o pecado. João Batista vem apontando: vocês são raça de víboras, de pecadores. Jesus Cristo vem
e fala: mas tem conserto para você, existe salvação para você. Para você que entende que é pecador, existe salvação. Só não existe salvação para quem não entende que é pecador. Para quem não entende que o dano da minha vida é pecado. Para quem flerta com ele e começa a namorar com o pecado como se fosse algo normal. Não é. E a misericórdia que nós somos chamados por Deus é a misericórdia daqueles que sofrem pelo dano do pecado, para que nós possamos anunciar as boas novas do reino de Deus, que há salvação para todos. Veio para os seus, e os seus esperavam um rei poderoso, e eles não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eles não receberam, porque não aceitaram e queriam um Deus poderoso. E somente por causa disso a misericórdia do Senhor nos alcança. A misericórdia do Senhor nos alcançou, porque alguém não aceitou Ele. E aí Ele falou: pá, e você? E você? Eu tenho misericórdia de você. Você me recebe, você aceita um novo reino, aceita uma nova vida, uma vida realmente não pautada a partir do pecado, mas a partir da cruz, a partir da transformação que só Jesus Cristo pode fazer nas nossas vidas. E a igreja, ela tem esse papel de anunciar, tem sim o papel de denunciar o pecado, mas tem o papel de lembrar que Jesus Cristo já veio para curar-nos de todo o pecado. Então não existe pecado que o Senhor não possa transformar. E isso não nos faz imaginar e pensar que nós devemos parar de denunciar o pecado. Pecado nos afasta de Deus, pecado traz maldição, pecado traz tristeza, mas Jesus Cristo, com a tua misericórdia, com o seu olhar de amor, nos levanta e nos chama para um novo reino, um reino de misericórdia, que um dia será totalmente um reino de justiça. Mas nós queremos um reino de justiça. Nós queremos um reino de justiça. Sabe para quem que eu quero um reino de justiça? Eu quero um reino de justiça para o outro. Eu quero justiça. Senhor, faça justiça. Eu estou sendo injustiçado para o outro. Para mim eu quero misericórdia. Misericórdia para mim, justiça para o outro. Senhor, taca fogo. Sem perceber, entenda a igreja do Senhor, eu não estou fazendo uma acusação pela acusação para trazer apenas peso. Há uma força contra as nossas vidas que nos quer colocar numa situação de nos tirar esse reino de misericórdia, quando nós olhamos apenas com o olhar a partir de uma justiça que nós somos incapazes de ter. A palavra de Deus fala que a minha justiça, Deus trata ela como trapo de imundícia. Não estou falando que nós não devemos querer justiça, não é isso. Eu estou falando que nós não temos justiça, que nós somos incapazes de ser justos. E aquele que é capaz de ser justo, aquele que tem sobre si toda a sua justiça, porque Ele é a justiça, Ele escolheu misericórdia. Ele poderia sim aplicar a justiça, mas Ele escolheu ofertar a oportunidade de uma nova chance, de uma nova oportunidade. Ele é aquele que, quando está sendo açoitado, pregado na cruz, Ele tinha sim poder. Senhor, manda fogo do céu, queima todos os que estão aqui. Ele escolheu: Senhor, não lhe imputes esses pecados. Eles não sabem o que fazem. É o pecado, é a consequência do pecado que faz eles agir dessa forma. E nós vemos, quando nós olhamos
os apóstolos, a continuidade da igreja, quando Deus levanta Estevão, Estevão tem a mesma atitude de Jesus, sendo apedrejado injustamente, apedrejado de morte. Paulo está lá olhando tudo isso. No seu momento final, Estevão olha para o céu e fala: Senhor, não lhe impute esse pecado, eles não sabem o que fazem. Somente se nós clamarmos e vivermos uma orientação de Deus na nossa vida por esse reino, somente se nós realmente estimularmos esse reino no nosso coração, nós vamos conseguir transformar o que é a natureza nossa, porque a minha natureza é te acusar. Essa é a minha natureza. A natureza do homem é enxergar o pecado do outro e falar: Deus, faça justiça no outro. Mas para mim tem a misericórdia. Olho por olho, dente por dente, desde que não seja para o meu filho, desde que não seja para mim. Pena de morte. Essa é a justiça do homem. Pena de morte. Mas e quando chega o seu filho? Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele não sabia o que estava fazendo. Justiça para o outro, misericórdia para mim. E a menos que nós aprendamos a olhar para esse Jesus, que é o Jesus que nós servimos, a menos que nós aprendamos verdadeiramente isso, nós vamos viver essa ruína de uma vida pautada sem a misericórdia. A paixão por Deus se traduz na compaixão pelo próximo. Eu mostro verdadeiramente uma paixão por Cristo, amando o que Jesus Cristo ama. E olha aqui para mim, o que Jesus Cristo ama? Olhe para alguém que está pertinho de você. Olhe para alguém que está pertinho de você. É essa pessoa que Jesus ama. Agora eu quero fazer um pensamento mais maluco do que esse. Pensa na pessoa que te fez muito mal, que te machucou, que te magoou. É essa pessoa que Jesus ama. Se você é apaixonado verdadeiramente por Jesus, você precisa pedir nele e clamar para que ele te dê essa compaixão e misericórdia pelas pessoas que ele ama. E não vai haver distinção. Ah não, essa pessoa é boazinha, Jesus ama. Não, Jesus ama. E esse amor é refletido na misericórdia. E a misericórdia é justamente não sentenciar, não dar o que o outro merece. Isso é misericórdia. Escuta, quando nós vemos em países que têm pena de morte, a última instância é pedir misericórdia para o governador, para que o governador não dê a sentença que ele merece. A misericórdia é entender que Jesus Cristo olhou para nós, viu em nós a sentença sobre a nossa vida, condenado, sentenciado, sem nenhuma chance, já está condenado. Pela sua misericórdia ele fala: eu não vou te dar a sentença que você tem, eu vou te dar uma oportunidade de mudança, de transformação. Isso é misericórdia. E o olhar de misericórdia me faz buscar, ainda que seja completamente difícil, olhar para o meu irmão e saber: eu não posso, em hipótese alguma, cultivar qualquer tipo de vingança e sentença, porque Romanos 12, Jesus Cristo fala, o apóstolo Paulo escreve, que Deus diz que minha é a vingança, diz o Senhor. Se alguém te tratar o mal, faça o bem para ele, que amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Esse é o novo reino, gente. O reino que o ano passado nós estávamos falando de um reino avesso, onde nós falamos tanto sobre esse reino. É esse reino que nós pertencemos.
ao reino que verdadeiramente transforma, muda o nosso olhar. E a grande mudança não está apenas, olha aqui para mim, como nós olhamos para Deus. A verdade, quando nós olhamos, amamos a Deus, se reflete como eu olho o meu próximo. E eu digo mais, esse reino, ele não fala simplesmente do próximo que você tem afinidade, porque esse reino, o rei dele fala: se você amar aqueles que te amam, você não está sendo melhor do que ninguém, porque os pecadores fazem a mesma coisa. Nesse reino, o que conota realmente a mudança é como eu olho aquele que necessariamente não é o meu amigo, que talvez fez algo de mal para mim. É essa misericórdia que nós somos chamados a ter, é essa misericórdia desse reino, desse rei que olha e enxerga as pessoas, não a partir do seu pecado, mas a partir do dano que o pecado causa. Nós vemos, quando nós olhamos Jesus Cristo, na sua jornada na terra, pessoas que eram completamente distanciados da sociedade, Jesus Cristo vem, olha com olhar de misericórdia e dá a oportunidade de transformação. Lembre comigo, nós estamos falando de salvação, não estou falando de obra social, estou falando de transformação. Porque muitas vezes nós podemos entender e pegar essa palavra no sentido, eu tenho que dar tudo para os outros, eu tenho que ajudar todo mundo. Não, nós estamos falando, isso faz parte do reino, mas a mensagem do reino é, e vai continuar sendo: salve-se dessa geração perversa. É chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. Então, nesse reino, que nós que estamos inseridos nesse reino, esse Jesus que assenta com os publicanos, que assenta com os pecadores, com todos, e dá essa oportunidade, ele é taxado como um rei que não tem sentido de ser, criticado. Como assim você anda com essas pessoas? Como assim você ainda dá uma oportunidade para essa pessoa? Como assim você ainda é capaz de falar que está perdoando essa pessoa? Essa pessoa não merece perdão. Esse perdão aí realmente não tem mais jeito. Não é esse reino que nós somos chamados. Nós compartilhamos, e nesse reino nós temos uma celebração de memorial, e nessa celebração nós estamos falando que o perdão faz parte da nossa vida. Nesse reino, o rei, ele perdoou vários milhões de dólares, e ele fala para nós fazermos a mesma coisa com o próximo. Perdoar, mas nós aprendemos que tem que ser feito justiça, e para fazer justiça eu não posso perdoar. Como eu posso perdoar? Porque se eu perdoar não vai ser justo, porque eu perdoar essa pessoa, ela vai continuar do jeito que está. O perdão não tem a ver com o outro, o perdão tem a ver com quem pertence ao reino de Deus. O perdão não transforma ninguém, o perdão não transforma ninguém de pecador a salvo. O perdão mostra realmente a que reino eu sirvo, que reino você serve. Enfim, eu quero também falar com vocês, nesse reino, não é necessariamente fazer obras de misericórdia, é clamar por um olhar de misericórdia. Como nós olhamos para a vida e para o mundo? Como eu falei, muitas vezes nós entendemos erradamente que nesse reino é obra de misericórdia. Não vamos fazer cesta básica, vamos visitar asilo, vamos fazer aquilo. Isso faz parte do reino, mas isso não é o reino. Porque se o meu olhar não for de misericórdia, eu estou sendo religioso e fariseu. Eu estou simplesmente cumprindo algo que eu acho que vai fazer com que eu faça parte desse reino. Não é. Porque eu faço parte desse reino, eu olho para o outro e busco em Deus um olhar de misericórdia. Jesus Cristo ilustrou isso de forma muito clara nas nossas vidas,
quando ele nos ensina a parábola do samaritano, que eu amo essa parábola e quero que todos nós tenhamos a compreensão dessa parábola, porque o que muda nesse reino não é simplesmente a ação, é como nós olhamos a necessidade e a dor do outro, como nós olhamos a dor do outro. O olhar da religiosidade muitas vezes vai passar de largo. Jesus Cristo fala que um homem foi deixado meio morto no caminho de Jerusalém, e passou por esse homem 3 pessoas, um sacerdote, um levita e um samaritano. O sacerdote, o levita, não tinham tempo para olhar com misericórdia, porque eles estavam com a sua agenda muito bem elaborada, talvez até com ações sociais. Estou com tanta coisa para fazer, para ajudar tanta gente, eu preciso fazer, meu ministério ocupa-me com tantas coisas, que eu tenho que continuar. Alguém vai fazer isso, deixa eu continuar. O olhar da religião, o olhar realmente do distanciamento, de aceitar o distanciamento, é isso. Não é problema meu, cada um com seus problemas. Não, tem problema, mas aonde não tem problema? Olhou, viu, mas não teve compaixão. O samaritano passa, vê a situação, se comove com a situação e se aproxima. E quando se aproxima, ele vê que a situação necessita de auxílio e de ajuda. Olha aqui para mim. Sabe, primeiro ponto, claro, que é clamar ao Senhor para nos abrir os nossos olhos, para nós termos olhar de compaixão. Mas o olhar de compaixão vai ser impossível à distância. Você não sabe do problema à distância. Você não me conhece olhando para mim à distância. Você me conhece ou conhece as pessoas sentando do lado dela, olhando nos olhos dela. Quantas situações eu e talvez você já passamos, pois julgamos situações à distância. Na hora que você encosta perto da pessoa, você é mais um que chora junto com aquela pessoa, porque a única possibilidade de compaixão é você estar coração com coração. A ligação do coração me faz conectar a dor do outro, a situação que o pecado muitas vezes está fazendo com o outro. O distanciamento e o afastamento me faz olhar a partir do grito do outro, e o grito me incomoda. A voz do coração me traz compaixão, o grito me traz realmente um sentimento de, poxa, a vida está me incomodando. Sabe por que nós temos parado com o olhar de misericórdia? Que nós temos aceitado o distanciamento, aceitado andar à distância. Nós temos aceitado seguir a Jesus de longe. Nós temos aceitado uma vida comunitária de longe. Nós começamos a viver um período de juízes, porque nós estamos de longe. Porque eu tenho certeza, se nós começarmos a olhar de mais de perto, a partir do coração, e ver que por trás de um grito há um coração gemendo e chorando, nós vamos começar a gemer e chorar uns com os outros, e vamos voltar ao lugar de cura, que é a busca desse Rei que tem misericórdia de nós. Jesus Cristo, ocupado com uma série de coisas, ele chama os seus discípulos, vê a multidão que o acompanha e fala: eu tenho compaixão, misericórdia dessa multidão, que são como pastores que não têm ovelhas.
E aí agora você vai colocar toda a culpa em mim. O pastor não está cuidando das ovelhas. Mas ele está falando com os seus discípulos. Ele está falando para os seus discípulos: a seara é grande. No texto logo a seguir, então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara para que levante, mande os ceifeiros. A responsabilidade é de todos que pertencem a esse reino, de ter compaixão de quem está do nosso lado. E muitas vezes nós não estamos nem olhando quem está do nosso lado, nós estamos apenas ouvindo o grito e se incomodando com o grito. Talvez como aquela mulher cananeia que chega aos pés de Jesus e grita: tem compaixão de mim. E os discípulos: Senhor, dispensa ela porque ela está incomodando. E Jesus abre o caminho da salvação aos gentios com aquela mulher por causa do grito dela, porque ele teve compaixão a realmente o grito dela. É como o cego Bartimeu que grita: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O grito daquele que está sofrendo por conta do pecado. E a igreja não tem outro olhar para as pessoas, senão o olhar do que o pecado tem causado na humanidade. Ninguém cresce querendo ser ruim. Ninguém planeja uma história de ruindade, gente. E eu não estou tirando a autorresponsabilidade nossa, mas ninguém planeja: eu sou uma criança, eu vou crescer e me tornar uma pessoa ruim. O pecado faz com que as pessoas sejam transformadas, e só existe uma solução: a solução é Jesus, e só existe um povo que tem a obrigação de levar essa solução: a igreja do Senhor, a maior autoridade do reino aqui na terra, a igreja de Jesus. E será que essa igreja vai cumprir o seu papel se ela não usar o óculos da misericórdia? Será que a igreja vai cumprir esse papel buscando realmente, simplesmente uma justiça? Nós não vamos. Nós precisamos urgentemente, igreja, precisamos urgentemente pedir perdão a Deus e clamar a Ele por um avivamento de misericórdia. Essa semana foi uma semana muito sofrida para mim. Essa palavra não tem a ver com isso, tá? Mas muito dolorida. Eu tive uma visita de uma obra missionária do Instituto Bíblico do Brasil, e aí eles começaram a apresentar a obra missionária que eles fazem no Brasil e no mundo. Dado momento que eu baixei a cabeça e comecei a chorar, e eu preocupado porque alguém está me machucando, e eu preocupado porque alguém não me aceitou, e eu triste com Deus, porque poxa vida, tem tanta coisa, estou triste com Deus, e um monte de gente morrendo, porque ninguém é capaz de levar a mensagem do Evangelho para essas pessoas. E eu, igreja do Senhor, me preocupando comigo, com as minhas necessidades, sendo que na cruz a minha necessidade foi resolvida em Jesus Cristo, e Ele teve misericórdia de mim, e me chama para ser um agente de misericórdia para o povo, mas eu fico olhando para as minhas dores. Estão me machucando, a pessoa não me cumprimentou, ninguém gosta de mim, eu estou com as minhas feridas, ninguém está olhando para mim. Meu problema já foi resolvido, e Ele me chama para ser esse agente dessa transformação e de apenas levar o olhar de Jesus aos necessitados, aos realmente necessitados. Esse é o nosso Rei, o Rei que reinou e governou e continua governando a partir da misericórdia, não da justiça.
porque se ele governasse com justiça, todos nós seríamos condenados. Quer justiça? Inferno. Você quer justiça? Tá bom, seu lugar é o inferno. Quer misericórdia? Quer Jesus? Então você tem uma nova chance, porque Ele não apenas tem misericórdia, Ele não apenas nos tira da sentença que você merece, Ele dá aquilo que você não merece. Isso chama-se graça de Deus. Ele não apenas não nos condena, mas Ele nos chama para a mesa do rei, não para ser simplesmente um que vai lutar por causa do reino, porque nesse reino o rei deu a cabeça pelos súditos, morrendo na cruz por nossas vidas. Esse é o reino que nós somos chamados. Isso é o reino da misericórdia. E quando nós entendemos essa mensagem, nós somos transformados em agentes dessa misericórdia. E eu estou concluindo, quero chamar o Ministério de Louvor para vir aqui junto comigo, para nós encerrarmos. Eu quero encerrar falando para você que esse rei, Ele te ama de uma forma profunda. Ele te ama como um pai que dá toda a proteção para o seu filho. Ele te ama e te chama a um relacionamento que você pode chamá-lo de Abba, pai, paizinho. Ele não te julga a partir dos seus pecados, Ele te julga a partir do seu amor. Nesse reino, o rei ama como uma mãe. E a palavra fala: pode uma mãe amamentando esquecer dos seus filhos? Mamãe, será que pode uma mãe esquecer dos seus filhos? Na nossa resposta é: não pode. E ele fala: ainda que uma mãe esqueça do seu filho, o Senhor não vai esquecer daqueles que são seus filhos, daquele que Ele tratou com misericórdia. Esse rei nos acolhe e nos transforma. Esse rei cuida dos seus filhinhos, e Ele quer de cada um de nós. Eu estou concluindo a mensagem. Eu quero pedir para você colocar de pé, até por uma dinâmica com você, para você ter uma postura. Isso. Quero pedir para você colocar de pé, até para uma questão de postura, para que todo o seu ser entenda isso. Esse rei te ama como uma mãe ama os seus filhos, e a gente poderia dizer como uma águia cuida dos seus filhinhos, porque esse rei nos chama para voos mais altos. E essa águia, ela faz o seu ninho nos lugares mais altos e protegidos, para justamente proteger os seus filhos que Ele tratou com misericórdia, para proteger dos predadores. E eu quero falar para você: você tem aceitado o lugar onde Jesus Cristo te coloca para te proteger, para tratar como pai, para ensinar você a voar e no tempo certo te soltar? Esse rei, assim como a águia, ele nos leva a lugares altos, onde os problemas e os predadores jamais vão nos alcançar, apenas para nos proteger. Deus tem te protegido, irmãos. Deus te traz aqui nesta noite para falar para você: ei, até quando você vai fugir do lugar de proteção? Deus nos coloca em lugar de proteção, porque Ele quer ter um processo com todos nós. Assim como a águia quer ensinar os seus filhos a voar, esse Deus que tem misericórdia, preste atenção nisso, Ele quer ensinar os seus filhos a alçar voos
rasantes, altos, e o seu próprio voo não depender mais de alguém. Mas para isso ele não pode simplesmente a todo tempo, ele não pode se mostrar apenas o rei bonzinho. Ele tem que te colocar realmente na situação de exercício. Então a águia, quando os seus filhos começam a não querer voar sozinho, porque a águia ensina primeiramente os filhos a voar com o seu próprio testemunho. Você vê cenas que as águias bebês ficam olhando e os pais ficam voando para eles ensinarem, desejar ser igual aos pais, porque um dia ela vai ser chamada para voar igual à sua mãe. Jesus Cristo não apenas nos falou, Ele nos ensinou na prática, porque Ele deu a vida por nós. Ele ensinou o que é misericórdia, não com uma palavra de ensinamento, mas deixando a sua glória, morrendo por nossas vidas, para que nós possamos ver no exemplo de Jesus, o exemplo a ser seguido. A águia olha a sua mãe voando e começa a desejar voar, e naturalmente, diferente do que muitas vezes nós ouvimos, ela começa a desejar bater as suas asas para sair do ninho. Mas muitas vezes o ninho está confortável demais para a águia, e ela não vai querer voar, porque ela quer o Deus de misericórdia o tempo todo, ela quer a comida na boquinha o tempo todo. E aí a mãe vê que, peraí, eu não criei você para isso, eu criei você para voar. O ninho das águias é feito por uma primeira camada de proteção e de algodão, como se fosse um algodão. A mãe águia vê que o bebê não está querendo voar, porque está querendo ficar o tempo todo apenas ser cuidada pela mamãezinha. Sabe o que a águia faz? Tira a proteção do ninho, e a bebê águia começa a se machucar no ninho, porque agora já não é mais tempo de ficar no ninho, é tempo de alçar voos. Sabe, irmãos, eu tenho certeza que muitas coisas que acontecem na nossa vida é porque Deus já está falando: ei, eu já te olhei com olhar de misericórdia, eu já te amei e você sabe que eu te amei, você sabe de onde eu te tirei e aonde eu estou te colocando, você sabe das oportunidades e quanto eu já tratei você e dei comida na sua boca quando você não pôde comer, eu provisionei todos os recursos para que você se sinta acolhido, acolhida, amada. Mas eu acredito que chega um tempo que o Senhor fala: agora é a sua vez de alçar voos, e eu não quero que você fique apenas no ninho confortável, eu quero que você voe os voos que eu mesmo tenho preparado para você. E é nesse momento que começa a vir as flechas, como se estivesse machucando, e a gente vai insistindo em não sair do lugar, como se a responsabilidade fosse totalmente do Deus de misericórdia. Mas o Deus de misericórdia muitas vezes está falando: ei, meu filho, eu te amei, eu te atraí, mas agora é sua vez, você precisa voar. Você está sofrendo porque você está no lugar, no ambiente que eu não mais te coloquei. Eu continuo te amando, eu continuo querendo o melhor para você, mas agora você precisa de alçar novos voos com a sua própria asa, que eu já tenho te dado. O olhar de misericórdia nos faz entender que assim como nós recebemos um dia o olhar de amor, nós somos chamados a entregar essa misericórdia para alguém. E no meu coração, meus irmãos, o que eu sinto é como se Deus estivesse chamando-nos, chamando a mim,
Como se o pai estivesse falando: filho, eu já te dei, eu já te acolhi, eu já te trouxe até aqui com as minhas asas, mas agora está chegando a hora de você oferecer misericórdia para outros. Saia desse lugar de sofrimento, de dor, abra os seus olhos com o olhar de misericórdia, receba a misericórdia do Senhor. Feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos por um instante. A palavra do Senhor em Isaías fala aqui, Isaías 40, 31, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como asas, com asas de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Precisamos mover um clamor de renovação na nossa vida, para que o nosso olhar de justiça não sobressaia o nosso olhar de misericórdia. O reino é reino de justiça, mas ele venceu com um olhar de misericórdia. Eu preciso aprender a ter misericórdia. Eu preciso aprender a olhar com o olhar de quem oferece oportunidade no lugar de um sermão.